primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal, um evento realizado pela USC Valendo Economia Criativa. E hoje temos aqui 3 convidados super especiais, onde a gente vai tentar responder essa pergunta. Como integrar sustentabilidade ambiental na economia criativa? Um tema relacionado à economia criativa e sustentabilidade ambiental, integração de práticas sustentáveis na produção e consumo de bens e serviços criativos. O nosso primeiro convidado de hoje, Imperium Monteiro, presidente do Instituto Amazônia Equatorial, AME, é graduado em Administração Pública e possui MBA em Gestão Empresarial. Seja bem-vindo, Imperium. Gostaria de saber assim, como que o Instituto Amazônia Equatorial tem trabalhado, no terceiro setor. Se você puder dar uma leve bio para a gente, vai ser muito, muito bom. O Instituto Amazônia Equatorial já tem 15 anos que vem no terceiro setor, desenvolvendo projetos sustentáveis na área da educação. E eu espero poder contribuir com esse debate, somar e compartilhar um pouco do conhecimento do terceiro setor. Nossa segunda convidada é Elijane Nogueira, proprietária da Yancian, amazonense, graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada em Ciências Criminais, foi servidora pública do Tribunal de Justiça de Rondônia. Atualmente é empreendedora da marca Yancian, onde trabalha pela inserção de artesanato na moda como mecanismo de justiça social ambiental. Realizou em novembro de 2021 um curso na Itália pelo Programa de Formação e Conteúdo de Moda com Visão Global, Fashion for Future, em Milão, na Itália. É ativista local com o movimento global Fashion Revolution e foi aluna da Escola de Moda Decolonial do Instituto Fashion Revolution. É praticante e instrutora de Hatha Yoga com formação de 1.050 horas. Importantíssimo. Seja bem-vinda, Elijane. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Riquíssima essa bio, riquíssima. E muito interdisciplinar. Eu acho que isso tem muito a ver com nós, seres humanos, né? E toda a nossa caminhada, assim. A gente não é feito só de uma coisa. Nós somos histórias, nós somos encontros, então nada é só nosso. Tudo foi com alguém que a gente aprendeu e a gente sempre tem a oportunidade de estar passando esse conhecimento para frente, né? Eu acredito muito nisso, que nós somos só pontes e somos momentos, né? A gente sabe que assim como a gente veio, em algum momento a gente também vai, então a gente precisa deixar boas pegadas nesse planeta, né? E agradeço muito o convite e espero colaborar com esse tema hoje aqui com vocês. Legal, obrigado, Elijane. Nossa terceira convidada é a Marília Costa, PhD em Biotecnologia, possui 10 anos de atuação em pesquisa e desenvolvimento e inovação, é PhD em Biotecnologia pela University of Dundee, Escócia, foi docente na graduação em Química Industrial na Universidade Estadual da Paraíba, período na qual fundou e foi CEO de uma startup. Realizou pós-doc em biotecnologia e passou a atuar com inovação em empresas, implantando uma incubadora de startup. Hoje atua com negócios de bioeconomia na CERT Amazônia, além de ser mentora e avaliadora de startup em programas nacionais. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada. É um prazer estar aqui e falar de uma pauta tão importante, né? A gente está num bioma muito visado mundialmente e trabalhar com a bioeconomia, com a biotecnologia é o que eu venho fazendo. E é um prazer a gente parar para refletir um pouco, né, nas nossas práticas e como a gente está levando a sociedade, o meio ambiente junto. E muito obrigada pelo convite também. Eu vou começar pelo Imperium. A gente estava falando um pouco, lá atrás sobre o papel do terceiro setor, nessa área de sustentabilidade. Gostaria que você trouxesse um pouquinho da sua perspectiva, o que o terceiro setor ele vem fazendo nesses últimos 15 anos, pelo menos, que você está atuando aqui na Amazônia. É importante o impacto que o terceiro setor causa hoje na vida das pessoas, principalmente na Amazônia. Falando de Amazônia, só é possível desenvolver a Amazônia através do terceiro setor. Eu tive 5 anos na Europa, em Portugal, estudando. E é impressionante como eles enxergam a gente nativo daqui da Amazônia. Então, essa visão externa é muito importante. Nós que somos nativos, eu sou manauara, às vezes a gente não consegue enxergar a riqueza que nós temos. Acabamos não dando aquele valor que lá fora é dado. Quando fala, você é de Manaus, é da Amazônia, muda o tratamento, o respeito que as pessoas que estão lá fora têm com nós que somos daqui da região. Então é importante a gente ter essa visão externa para que a gente possa valorizar
o nosso bioma, a nossa riqueza, que eu acho que é o maior potencial do mundo, é a Amazônia. E nesse sentido, o terceiro setor é importante para causar impacto para aquele ribeirinho que às vezes está lá dentro da floresta, e só é possível através do terceiro setor. As pessoas que não são daqui, quando escutam sobre a Amazônia, as pessoas não têm muita ideia, né, da dimensão do que é estar na Amazônia, né? Pelo menos todas as pessoas que vieram me visitar quando eu morava aqui em Manaus, todo mundo que vinha para cá ficava apaixonado, falava, nossa, maravilhoso. Mas até isso acontecer, as pessoas não entendem muito bem, né? Entendi, não, legal. E eu acho que realmente o terceiro setor tem um papel muito importante, né, nesse sentido. Bom, agora vamos falar um pouco com a Eligiane. Você estava falando um pouco, né, do trabalho da Yancian que você tem feito nos últimos anos. Eu queria saber um pouquinho, né, em relação à sustentabilidade, o que você tem feito, o que você tem visto por aí, né? Você acabou de voltar da Eco Fashion, né? Isso. Gostaria que você compartilhasse um pouco, por mais que possa dar algum spoiler, né, do painel de amanhã, mas também até incentiva as pessoas a virem aqui, né, no último painel, que vai ser amanhã, às 3h30, pessoal. Sim. Vou começar um pouquinho desse processo de desconstrução meu, pelo qual eu passei, né? Como ele bem leu lá, a minha graduação foi em Direito, eu sou criminalista e trabalhei dentro do Judiciário. E, nessa época, a moda, para mim, sempre foi como se fosse uma válvula de escape, né? Eu gostava de montar os looks para ir para o tribunal, é uma área extremamente hostil, porque trabalhar com crime não é fácil, era 24 horas ali só problemas, né, sociais. Não à toa eu escolhi a área criminal porque o meu professor dizia que era a melhor área do direito, a área fundamental, que era o porquê até o direito nasceu, né, a resolução de conflitos. E eu tinha os meus próprios conflitos internos, assim, e começou quando eu trabalhei em Rondônia e estava na frente do Tribunal de Justiça, já podia ver as dragas, né, de mineração ilegal. Aí eu ficava me questionando, nossa, e aí a gente olhava para os nossos corpos e via a valorização do ouro, né? A gente vê que é o metal que todo mundo quer, ou as pedras preciosas, né? O valor que a gente dá para as coisas. E desde lá eu comecei a me questionar e conheci um movimento global de revolução na moda, chama Fashion Revolution, hoje em dia é um instituto aqui no Brasil, começou na Inglaterra, questionando o modus operandi da moda. Então, teve um desabamento de um prédio em Bangladesh, onde morreram vários trabalhadores, e aí foi se vendo que naquela cadeia produtiva fornecia para várias varejistas do mundo, principalmente europeias, né? E a gente começa a perceber dentro do direito, né, essa dinâmica assim do poder econômico, e a moda ela tem um grande poder, né? Se a gente for olhar para as nossas roupas, para tudo que a gente usa, a gente questiona, né, de que é feito, de onde vem e quem faz tudo que a gente usa. Se a gente for olhar para esse lugar e a gente questionar, né, do que é feito, a moda é tudo isso, né, de todos esses processos. Então, eu comecei a partir dali questionar o meu próprio consumo, e aí fui me aprofundando nas pautas desse movimento. Foi quando eu saí do tribunal e resolvi empreender, porque eu comecei a olhar para a minha terra, né? A partir desse momento que eu saí de Manaus, ainda em Rondônia, depois eu fui para Santa Catarina, pude circular em alguns polos de moda sustentável da universidade de lá. Fiz também algumas matérias, que é ambiental e econômico, sociedade de massa e hiperconsumo, que também trazem esses questionamentos. E aí comecei a olhar para cá, né? Eu precisei sair da minha terra para olhar com esse cuidado para o que ela nos oferece, digamos assim. E aí fui para o artesanato. Comecei a ver tudo que a gente produzia com um novo olhar. Então, foi um processo de desconstrução. Eu não conseguia mais chegar em qualquer loja e comprar qualquer coisa. Eu ficava, nossa, a gente tem tanta coisa linda, né, que pode ser utilizada, que pode ser fomentado um design, trazer escolas de capacitação para os nossos jovens, para a gente olhar para o que a gente tem e desenvolver isso. Se a gente for ver na Europa, até nos Estados Unidos, a gente fala desses lugares porque são os lugares ainda vistos como desenvolvidos e, enfim, onde
ainda essa lógica, né, do que é primeiro mundo e tudo mais, que eu tenho várias críticas com relação a isso, mas eu deixo para um outro momento. E aí e a gente vê o quanto a gente precisa fazer esse caminho de sair para olhar para o nosso território e ver todo esse potencial que a gente tem. Né? Não só potencial material, como potencial humano também. Porque a gente vai, no meu caso, beber da fonte de conhecimentos tradicionais que não começaram agora. Ele bem soltou lá que eu acabei de vir do Brasil Eco Fashion Week, onde eu estava expondo uma peça na parte de novos materiais. E aí, quando, na verdade, não são novos. São materiais que já são utilizados há muito tempo pelas comunidades indígenas, por povos indígenas e tradicionais, conhecimentos tradicionais que estão agora sendo revisitados como forma de solução para tantos problemas que a gente tem, inclusive dentro do setor da moda, né? Então, é esse momento, eu acho, que a gente vive de futuro, de olhar para um passado no presente. Né? Então, acho que não vem mais tantas soluções assim de fora, quando, na verdade, as soluções estão bem pertinho da gente. Então, eu não sei, eu vou... É bastante coisa, gente, então, às vezes, eu vou me perdendo no assunto, mas é um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo com a Yanxian, que, para além de estar fazendo moda, questionando processos, cadeia produtiva, então, exatamente sobre questões de impacto socioambiental nesse setor, que gera tanta economia, né, e também poluição. A moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. E aí você comentou uma coisa interessante agora, sobre, às vezes, as soluções estarem pertinhos da gente, né? E aí agora eu passo, né, para a Marília, porque eu acho que essas... né, soluções que estão bem próximas da gente, tem muitas vezes a ver com biotecnologia, né, uma área que você pesquisa muito, né, a fundo. Gostaria de saber como que a biotecnologia poderia ajudar a gente, né, nessa questão da sustentabilidade ambiental. Perfeito. Inclusive foi o que eu pensei diante da fala de onde vem, né? Então, a gente tem uma economia que ela foi construída com base em utilizar demasiado fontes não renováveis, derivados ali do petróleo, combustíveis fósseis. Então, as tecnologias elas foram sendo desenvolvidas a partir dessas fontes e pouco se explorou a pesquisa e outras fontes. Então, imagina aí nesse processo de industrialização, uma economia, vamos dizer, cinza, que foi construída, que é a base ao status quo. E aí a gente tem que parar e pensar, mas isso não é sustentável. Isso foi construído no modelo econômico de lucro pelo lucro, de gerar uma economia que a gente criou, né? Mas não é a economia da natureza, né? Então, passar a gerar novas tecnologias baseadas em fontes renováveis é um desafio e que está aí totalmente na base, né, de criar novos negócios sustentáveis. E vamos pegar aí o exemplo da moda, né? Quantos pigmentos, a partir de síntese química, que o próprio processo em si é muito danoso para a sustentabilidade, ou seja, gera muito resíduo, é muito caro energeticamente, mas que é o pigmento mais barato de se colocar numa roupa. E aí, quando a gente vai buscar uma tecnologia de uma fonte verde, né, renovável, ela leva tempo para ser desenvolvida, né, e para ganhar uma escala como a escala atual de um processo que não é sustentável. Mas que, sim, estamos caminhando nisso, né? Temos biopigmentos, temos pesquisas sendo feitas para tirar ali aquele gene da natureza que traz aquela cor, colocar no micro-organismo, esse micro-organismo produzir de uma forma sustentável e conseguir purificar e ir, né? Mas ainda há muito a se caminhar, e é importante falar disso para que a pesquisa, a academia esteja linkada a esse olhar de vamos mudar os processos com tecnologias que vão substituir essa que está no mercado e que não é sustentável, né? Não, e só fazendo um adendo, né? Tem um relatório da Fejan que a gente até vem citando, que é um dos últimos, né, sobre economia criativa, que ele fala especificamente sobre o Amazonas, né, sobre a situação da indústria criativa no Amazonas. Você sabe que das profissões que mais cresceram, né, aqui no Amazonas, uma das, acho que é top 5, se eu não me engano, é em biotecnologia como pesquisadores. A gente teve um aumento de 2017 para 2020 de 174%.
né, do número de pesquisadores que estão nessa área de biotecnologia. É claro que se a gente pega a quantidade de profissionais, ele ainda é um número pequeno, se não me engano, acho que está em torno de 180, algo assim. Mas a gente vê, a gente está vendo aqui vários estudantes, é uma área bem promissora, né, acho que a professora, a Marília pode falar isso para a gente, mas é uma área bem promissora, ainda mais com a quantidade de riquezas naturais, né, que a gente tem aqui na Amazônia. Então, vocês, alunos, se vocês quiserem pesquisar sobre biotecnologia, é uma área promissora. Legal. E aí, acho que falando um pouco, né, sobre essa questão da sustentabilidade, eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, o que vocês têm visto, né, em termos de práticas sustentáveis em relação à parte da cadeia produtiva, né, porque a gente pode dividir a sustentabilidade em várias dimensões diferentes, né, que pode ir da produção, do consumo, do próprio, né, descarte, né, sustentável, pode ser, né, os 4 R's, eu acho que até a Eligiane pode dar mais detalhes sobre isso, mas eu gostaria de saber, assim, o que vocês têm visto por aí, né, se vocês têm algum exemplo interessante para compartilhar com quem está assistindo com a gente, com o público. Então, dentro das práticas da IANCIAN, né, eu falo que a gente tem 3 ações. A primeira é a parte da curadoria. Até falando no conhecimento, a gente vai perceber esse conhecimento que é protocientífico, que é exatamente os conhecimentos tradicionais. Então, aquilo que era visto nos rincões aqui do nosso estado como atraso ou tantos jargões e discriminações que as nossas comunidades passaram, não só indígenas, caboclos, ribeirinhos, que foi todo um processo de manutenção nessa floresta com muita resiliência, né? Hoje em dia é visto e deve ser valorizado. Então, eu trabalho com a curadoria, que eu até fiz questão de trazer aqui as peças. São peças que eu trabalho na IANCIAN. Eu faço a curadoria de peças que são originárias. Então, eu estava mostrando para a Marília, né? Esse adorno que eu estou usando já foi um processo de pesquisa meu, de retomada. Faz parte da tradição de 2 etnias, a Riscariana e a Uaiuai, que é aqui da região da fronteira do Amazonas com o Pará, no Baixo Solimões. E eles utilizam o fio de algodão, a semente de lágrima de Nossa Senhora, e essa tecnologia é a arara que corta com o bico, que é duro, é uma semente dura de ser cortada, e as indígenas coletam, as mulheres indígenas coletam a semente, furam e fazem uma peça incrível. Eu cheguei nesse evento, todo mundo querendo tocar e saber o que era. Então, isso daqui não é uma coisa nova. Isso aqui é um conhecimento muito antigo e é lindo. É um trabalho manual, minucioso, que demanda tempo. Então, a natureza para produzir as coisas demanda tempo. E a gente acabou, nessa sociedade de consumo, de que tudo é muito rápido e precisa estar sendo produzido em larga escala, e a gente acaba produzindo também em larga escala lixo, que é um dos maiores problemas ambientais também. Então, beber desse conhecimento tradicional e comunicar com o conhecimento científico. Então, a gente começa a perceber que não é um atraso. Muito pelo contrário, a gente precisa ter uma soma de conhecimentos, né? de cosmovisões, como muitas lideranças indígenas falam, que não é só uma forma de enxergar esse desenvolvimento, como o Krenak bem fala, a gente precisa voltar e se envolver com os processos, com cadeia produtiva. Então, além disso, a gente trabalha com design colaborativo, que é justamente fazendo esse link com o que a moda demanda e trazendo para a passarela esses conhecimentos tradicionais com novas roupagens. Então, a gente também não precisa ficar ali naquele estereótipo do que é ser indígena. Hoje em dia, eu dentro de mim, me considero uma mulher indígena, aquela que veio dessa terra, né? Eu não preciso andar naquele estereótipo do que é ser indígena. Eu cada vez mais estou nesse processo de ir atrás da minha ancestralidade e beber nessa fonte que é tão rica, tão linda e que precisa ser urgentemente valorizada, né? E, além disso, os projetos, que é justamente os projetos de trocas de saberes, para a gente justamente valorizar, tomar as rédeas, pegar esse lugar de fala, porque por muito tempo a gente viu pessoas vindo para a Amazônia, e as portas são sempre abertas e muito bem-vindo que venham mais pessoas para cá, mas que a gente também possa estar investindo na nossa própria gente para tomar
esses lugares de fala? Por que não desenvolver uma marca de moda amazonense, cuja liderança seja de uma mulher amazonense, de uma mulher indígena, que é a minha sócia, que ela é uma mulher descendente dos povos Tariano e Tucano, que trabalha com artesanato a minha idade, praticamente, mais de 35 anos ela trabalha com isso, é uma das fundadoras de uma das associações de mulheres indígenas que vivem aqui em Manaus, e a gente não vê essas mulheres no protagonismo, né? Então, o que a Yansian vem fazendo é justamente esse resgate, falar quem faz, falar do que é feito, mostrar onde isso é feito, porque até dentro do mercado da moda as pessoas falam, olha, não fala muito não a fonte desses processos, quando a moda sempre foi assim. A gente não sabe de onde vem, a gente não sabe quem faz, e isso dá lugar para a exploração de pessoas, trabalho escravo, e exploração da natureza, porque a gente não sabe essa questão das fibras vegetais que estão sendo discutidas dentro do mundo da moda hoje em dia. Os novos materiais são produções vegetais, plant-based, né? E aí não mais beber do petróleo. Por que fazer roupa de petróleo? A gente não precisa mais disso. Não, é bem isso mesmo, assim, refletindo, essa conscientização, né, que acaba sendo não estimulada, né, no mundo da moda, por não dizer de onde vem, é algo que a gente, enquanto sociedade, tem que desenvolver. Eu quero saber de onde vem, porque a gente já tem bastante acesso à informação, né, com a tecnologia da informação. E cada vez mais, quanto mais consciente for o consumidor, ele vai puxar com que o mercado traga essa informação, né? Porque quando a gente pensa na economia criativa, essa conscientização tem que vir dos profissionais que estão trabalhando com economia criativa. Tá, eu estou atuando com uma empresa, com um serviço, seja ela de mídia, de cultura, mas no meu processo aqui, no meu evento, onde é que eu posso ser mais sustentável? De onde vem isso que eu estou comprando de um fornecedor? É um fornecedor bom, validado, que não tem, né, uma prática ruim para o planeta? Então, é essa consciência do consumidor, todos nós, e também da pessoa que trabalha na economia criativa, repensar os seus processos, as suas ações, a sua empresa, o seu serviço, para ser mais sustentável. E também comunicar isso, e comunicando isso, a gente, enquanto consumidor consciente, poder escolher, não, se eu tenho duas marcas, né, duas opções de fornecedor, e aquele ali ele é sustentável, eu vou pelo sustentável. A gente vê esse valor e escolher, enquanto pode, né, porque também tem vários setores que não têm muitas opções, ou que, às vezes, infelizmente, dadas essas tecnologias que eu falei, ainda não é tão acessível, né? Mas, diante das nossas possibilidades, a gente ter essa consciência enquanto profissional e enquanto consumidor, né? O terceiro setor, e quando fala, a Valer sai na frente nesse debate da economia criativa. E quando se fala na economia criativa, a gente tem que estar também pensando no cooperativismo, como cooperar com esse indígena que está lá na ponta desenvolvendo essa coisa tão linda, esse material de qualidade. Uma bolsa dessa, o quê? 30 anos? O prazo de validade de uma bolsa dessa? As fibras vegetais, né? Isso aqui é uma dupla de cestaria. Essa é uma peça desenvolvida pelo Núcleo de Arte e Cultura Indígena de Barcelos, que é uma trama feita pelos Yanomamis. E, por incrível que pareça, né, eu estava vendo um museu em Florença, eles têm as cestarias lá nos museus, e até essas questões, né, da gente ver lá uma peça que parece até como se já tivesse morta a cultura, porque aquilo que está no museu é como se não houvesse mais, quando, na verdade, é uma cultura viva. Você vai para Barcelos, você vê os parentes Yanomamis lá, muitas vezes sem recursos, muitas vezes sem acolhimento, sem ter nem o que comer ali, porque ainda tem essas questões de a crise climática que está afastando esses povos das suas terras, né? Enfim, várias questões envolvidas. E aí isso aqui é uma trama feita pelos Yanomamis, de cipó, a parte de baixo, e em cima é a piaçava, que todo mundo conhece da vassoura, né? E aí até um case, né, um caso lá numa das últimas visitas que eu tive, que eu fiz em Barcelos, que os piaçabeiros que fazem a coleta dessa matéria-prima, eles preferem hoje em dia estar vendendo
para os artesãos, porque eles conseguem ter um valor agregado melhor, conseguem vender esse produto melhor para os artesãos do que para a indústria da vassoura, que cobrava ali numa vassoura que R$12. E é uma cadeia extremamente exploratória. Várias matérias jornalísticas já denunciaram, né, a exploração dessa cadeia produtiva da piaçava. E hoje em dia isso aqui é um artigo de luxo. Quando eu mostro, todo mundo quer pegar, quer saber. Eu tô querendo pegar ela. Exatamente. Eu quero dar uma olhada mais perto. E essa parte preta é um pigmento natural. Então, isso aqui eu falo de Médio Rio Negro, né? Para o Alto Rio Negro e Alto Solimões, que já fica ali fronteira com Peru e Colômbia, eles têm um pigmento que é chamado cumatê, que eu não conhecia. E o cumatê é uma medicina. Além de dar o pigmento preto, é ainda uma medicina. O saratudo, a mesma coisa. O próprio nome já fala, né? Aí eu até podia estar fazendo a propaganda, né? Ai, compre o colar feito de erva medicinal. E realmente é. O saratudo, ele é uma medicina e dá um pigmento verde belíssimo. O crajiru, que vem sendo uma das plantas mais exportadas para pigmentação natural, quando isso aqui ainda é uma novidade, sendo que várias comunidades trabalham com isso há muito tempo, né? Uma outra oportunidade que eu tive também de ir no polo têxtil de Chinchero, que é aqui do lado, no Peru. Então, a gente, às vezes, é tão influenciado aí para mais longe, né, aumentar nossa pegada de carbono, ao invés de estar viajando aqui para o lado, que é um caldeirão cultural riquíssimo, como o Peru, e eles têm técnicas de pigmentação natural milenares, e as mulheres estão super abertas para fazer trocas de saberes, que foi uma das coisas assim que eu mais me encantei e falei, nossa, eu preciso atuar nisso, trabalhar nisso, né? Para que a gente possa estar pegando esse conhecimento que vem ali do Alto Solimões, do Alto Rio Negro, combinando com outros, e isso só se potencializar. A gente pode e deve ser protagonistas, né, nesse assunto, né, da sustentabilidade ambiental, principalmente. Então, preservando a nossa biodiversidade, falando de tudo isso que a gente já tem e que precisa ser urgentemente valorizado e preservado. Eu queria saber um pouco, né, como que o terceiro setor atua, né, dentro da cadeia produtiva para ela ser mais sustentável. O que a gente precisa estar atento, né, quando a gente vai comprar um produto e analisar essa cadeia produtiva, e também como que a biotecnologia pode, né, ajudar a gente nessa cadeia. Se vocês puderem compartilhar com a gente. Falando um pouco do terceiro setor, às vezes nós observamos aquele empreendedor que ele faz de forma muito primária e solitária, ele não sabendo que está no terceiro setor. Ele está empreendendo, ajudando lá aquele ribeirinho, mas ele não tem incentivo, não tem um fomento que possa agregar naquele negócio dele. E o papel do Amazônia Equatorial, o Instituto Amazônia Equatorial, é justamente dar esse instrumento de formalização do cooperativismo, que ele possa amplificar aquela capacidade que ele tem, que outra hora ele faz de forma local, de forma individual. E lá no Instituto, o nosso papel é justamente levar essa informação, para que ele busque apoio, para que ele busque informação, para que aquele talento, para mim isso, desenvolver uma bolsa dessa, é um talento, não é qualquer pessoa que amanhã vai fazer uma bolsa dessa, que leva 15 dias, até 30 dias para fazer, e tem um valor agregado enorme. E o nosso papel é justamente esse, dar essas ferramentas para que ele possa saber que, através do terceiro setor, ele pode amplificar esse negócio que outra hora está até escondido. Ótimo, a gente precisa conversar, porque trabalhamos também com cooperativas. A Certe Amazônia entende que existe esse gap entre o extrativista, que está lá na floresta, em lugares remotos, e o mercado, o potencial das indústrias. E aí a gente fez mais de ano de estudo e de conversa, e de ir lá, tanto numa ponta quanto noutra, e descobrimos que tinha muita informação no offline,
e que uma tecnologia da informação, numa plataforma que a gente chama Plataforma Digital da Floresta, iria ajudar. Mas não é só conectar, não é só dar um match. Precisa de uma organização da cadeia. A cadeia não está estruturada. E aí a gente começa esse projeto com a cadeia da castanha e a gente valida aí vários desafios que tem. O desafio da quantidade que a indústria quer e que o extrativista ou a cooperativa pode oferecer, e do lado da indústria ela quer previsibilidade, ela quer começar uma linha, por exemplo, botar uma castanha numa barra de cereal, mas a indústria trabalha muito com o mercado, com a lógica de mercado, de comprar em grandes quantidades e ter um produto fluindo, né? E a cooperativa e os extrativistas precisam se unir para poder atender essa demanda. E essa é a proposta da plataforma, junto com outros desafios, que é: e a logística? Como é que sai de lá e chega? Com quanto tempo chega? Que a indústria precisa dessa confiança de que vai chegar e que ela vai lançar o produto e continuar. E, fora a logística, também os meios de pagamento, porque as condições de compra e de venda entre esses dois atores são diferentes. O extrativista está ali numa situação de vulnerabilidade muito grande, ele não tem crédito para esperar o pagamento que a indústria requer, né? A indústria quer pagar com 30 a 60 dias, que é a prática... Estou sendo otimista, né? Que é a prática de mercado. E, do outro lado, a gente tem a população extrativista sendo paga muito pouco, né? Existem aí, né, os atravessadores e outras condições que favorecem com que não seja fair trade, né, que não seja um pagamento justo. Então, a pessoa que tem muito trabalho, que está lá na ponta, vulnerável, que, né, não sei se vocês sabem, dá um trabalho danado subir, pegar lá e extrair a castanha, o ouriço e tudo mais, e está numa condição de pobreza, assim, de vulnerabilidade social e precisando vender e tudo tal. Então, essa mudança, tirando do offline, conectando e unindo e usando a tecnologia da informação na plataforma da Floresta, vem para ajudar a cadeia a se estruturar. E a gente está fazendo isso já com a CERT, com a cadeia da castanha, mas tem muitas outras ainda, porque tem muito insumo aqui maravilhoso. E essa lógica de mercado é uma lógica que a gente faz a plataforma para outras empresas também entrarem, para não ser detentor. A função é resolver o problema, né, e abrir possibilidades. Porque a gente é uma empresa sem fins lucrativos, então a gente não tem essa visão de vou dominar e a plataforma vai ser nossa. Não, se você também já tem uma plataforma, já tem um marketplace, já tem um e-commerce, você pode entrar lá e fazer a roda girar, porque precisa, né, de uma estrutura assim que favoreça com que o mercado vá se retroalimentando, né? A demanda encontrar a oferta e vice-versa. Inclusive, dentro dessa proposta, esses outros serviços, os serviços de crédito, o serviço de logística, o serviço de pagamento que a plataforma tem, diversificado, para que a pessoa possa escolher: eu sou indústria, eu quero usar esse meio de pagamento desse fornecedor, e ficar algo democrático mesmo, sabe? Muito legal. E aí, em termos de rastreabilidade da cadeia, assim, como vocês têm visto essa perspectiva, assim, o que a galera está fazendo? Eu sei que é muito idealista, né, a gente achar que a gente vai ter uma rastreabilidade completa, né, de ponta a ponta do produto que a gente está consumindo. Mas você falou uma coisa que é interessante, que é em relação à escolha, né, da gente ir atrás, saber quem que produziu, da onde que vem. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que nosso papel como consumidor também está, né, na transparência, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho avaliado muito, né, e tem sido um dos pontos de decisão de compra para mim. O quão transparente é a empresa que eu estou consumindo. Porque, assim, é difícil, mas às vezes é melhor você comprar de um que está tentando, sabe? Porque é isso, né? Você falou também um pouco da cadeia da gente, comércio justo e tudo mais, coisas que todo mundo deveria estar fazendo, mas é um pouco invisível ainda para os nossos olhos. E aí, quando a gente vê que tem uma empresa que está tentando, né, entrar e se adequar a tudo isso, é uma das coisas que eu tenho, né, priorizado. Eu vou começar respondendo, porque na plataforma a gente tem 3 módulos, né? Esse que eu falei é o Marketplace, e aí a gente está rodando o piloto. Mas os outros 2 módulos é o de rastreabilidade, que se chama Vende Onde,
e o outro é de dados, que é o BI da floresta, né, que é o Business Intelligence. E nesse Vende Onde, não sei se vocês sabem, mas a rastreabilidade é importante para a indústria, para comunicar, né, no produto final que veio daquela castanheira, exatamente daquele lugar que a gente consegue mapear no Vende Onde, né, um hardwarezinho que coloca na árvore, o chip, ele trabalha no offline e realmente está ali mapeado, mas ele é também uma ferramenta social, porque todos os anos cerca de 700 pessoas se perdem na floresta. Ou seja, vão se fazer a coleta da castanha e não voltam, não são encontradas, ficam perdidas. E com o Vende Onde, a gente consegue mostrar para ele aonde ele está andando, o percurso que ele está fazendo, para ele conseguir voltar. Então, é algo que muitas pessoas também não sabem, mas que acontece na coleta da castanha e que tem um papel importante, né? A pessoa fazer um extrativismo sabendo que vai para a floresta, vai mapear as castanheiras e vai conseguir voltar. É um sonho ter as certificações de Fairtrade ou como empresa B, tantas certificações que eu já vi para a área da moda, inclusive, né, para a gente ter esses selos. Mas uma das coisas assim que eu venho aprendendo é a gente tentar ao máximo ter essa conexão com o nosso consumidor, então ter esse papo reto, não à toa que a gente estava conversando ali antes, né, sobre os lugares onde eu venho expondo as peças da Yanxian, eu tento estar sempre presente para estar conversando com quem está comprando o meu produto. Então, nada melhor do que você estar ali falando diretamente com quem está consumindo, porque nesse mercado de consumo, até com a própria internet, a gente se distancia, né? Você dá um clique, você compra, o produto chega na sua casa e não tem nenhuma conexão com quem faz, com quem... No meu caso, eu não faço diretamente os produtos, mas eu estou em contato direto com as pessoas que fazem, com as pessoas, com os extrativistas, porque é isso, não é só fazer a trama, mas é quem está lá na floresta tirando a fibra, tirando o cipó, manejando isso, cultivando isso. Então, até tanto nesse ano agora, no início do ano, foi quando eu fui para o Alto Solimões, e no ano passado eu fui para o Alto Rio Negro. E justamente para ver de perto como é feita essa extração. Eu fui lá, entrei na roça, tem até uma história engraçada, que agora, da última vez que eu fui para Benjamin Constant, foram 8 dias subindo de barco, de balsa, né, para chegar lá em Benjamin. E aí fui acolhida por uma família ticuna e fui um dia para Tabatinga, peguei o barco para a comunidade Umariaçu, que é uma comunidade aos arredores de Tabatinga, e fui com a avó da minha amiga ticuna tirar a fibra, porque eu queria saber a fundo como é que era. E eu bati em várias portas das universidades e ninguém sabia. Tipo, a galera estuda a fibra, mas muito raro as pessoas vão lá, de fato, né? Inclusive, falaram para mim assim, você não precisa ir lá para ver. Tipo, eu falei, não, eu faço questão de ir. Eu quero ir. Para eu sentir na pele o que o extrativista passa. Que é para quando eu tá ali apresentando essa bolsa e alguém falar para mim, isso está muito caro. Eu olho para a pessoa e falo, você não sabe metade da história, assim. Tipo, e daí eu fui com a avó da Anne, 2 horas entrando na roça, floresta dentro. Eu, de bota, de galocha, toda cheia de manga comprida, chapéu protetor, repelente. É até engraçado, porque a Amazônida, né? E lá as meninas me chamavam de gringa. É bem isso, assim. E aí você é estrangeira dentro dessa própria terra, porque eu não sabia falar ticuna. Eu venho me esforçando para aprender as nossas línguas indígenas agora, porque a gente cresce tendo que aprender inglês, francês, espanhol, o próprio português e não sabe uma língua da nossa terra, né? Enfim, aí fui para dentro da roça com a avó da Anne, uma senhora nos seus já 70 e poucos anos, ela descalça. Ela fez o trajeto todo descalça, porque é aquela coisa do corpo da mulher indígena, é um corpo território.
É um corpo que ele está relacionado diretamente com a terra, integrado à terra. E daí ela caminha, eu tenho vários vídeos disso, e com o balaio aqui preso à cabeça, levando a máquina para... Porque assim como ela vai fazer a retirada da mandioca, vai ralar a mandioca lá, eu acompanhei todo o processo. Ela tira a fibra de tucum, ela tira a fibra de arumã e pega ou a castanha ou o açaí. Então, na roça, a gente tem ali a agrofloresta, que hoje em dia se fala, né, até do Ernest Goss, sei lá o nome do cara que é. E essas comunidades vivem processos de agrofloresta uma vida inteira. Então, não é novidade nenhuma para as nossas comunidades indígenas isso. Enfim, então, isso é uma forma de eu estar trazendo a transparência para o meu público, mostrando como é, mostrando os processos. Então, não é só ali eu toda arrumada no evento de moda, é eu também com o pé lá, não descalço, porque eu não tive coragem, mas está em contato com aquela realidade. A gente está fazendo essa conexão e mostrando para o público isso. Então, nesse momento que eu não tenho a condição ainda de ir para processos de certificação e tudo mais, o que eu tento ao máximo fazer é mostrar como que faz, quem faz. Então, eu até falo de design colaborativo, porque não sou eu que faço sozinha. O design nem sou eu. Elas já têm toda uma ideia de como fazer e a gente vai adequando isso. Vamos experimentar nessa cor, vamos fazer uma alça diferente. Então, é um trabalho co-criado. Não é uma pessoa que está nesse modelo de que tipo, vem um designer, uma coisa verticalizada, né? Como se conhecimentos fossem maiores do que outros, quando, na verdade, não. É um movimento muito horizontal, muito de olhar no olho, de se colocar num patamar de igualdade e fazendo verdadeiramente essas trocas, né? Então, a rastreabilidade, para mim, dentro do meu trabalho, está muito nesse processo de vivência e trazer para o meu cliente aquilo que verdadeiramente eu vivi com cada artesão ou coletivo que faz os produtos, né? Nessa sua fala, eu acho que a parte de comunicação ela é muito importante, né? Porque quando você fala de, realmente, um produto sustentável, às vezes ele pode ser mais caro, porque a gente está considerando toda essa questão da produção, né, de comércio justo e tudo mais. E aí fica um ponto, né, assim, até um questionamento que eu tenho, porque para a gente realmente ter uma cadeia sustentável e que isso ele se reverta, né, para o planeta e tudo mais, a gente precisa ter escala, querendo ou não, tem que ter mais. Claro, pessoas consumindo menos, mas mesmo assim consumindo é melhor. E como que a gente faz com que isso seja mais inclusivo, entendeu? No sentido de por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas a gente falar que, sei lá, vamos vender um shampoo em barra para eliminar o plástico, né, na embalagem. Só que aí você pega o sabonete, o champoonete, né, ele custa, sei lá, R$50. E aí a gente tem ali uma propaganda junto falando, não, a gente está reduzindo o número de plástico, né, do mundo descartado, só que com um produto de R$50. E aí eu não estou nem falando, né, de produtos artesanais, falando da indústria mesmo, entendeu? Fazendo isso. E aí como que a gente ganha escala nesse sentido, sabe? Porque aí sim a gente está falando que mais pessoas estão sendo, né, estão tendo atitudes, né, mais sustentáveis, sabe? Eu vou comentar um pouco do papel das políticas públicas, né, para incentivar Legal. E modelar o mercado para essas operações. Um exemplo prático, tá? Vamos pensar no desperdício de alimentos, né? O desperdício de alimentos é algo não sustentável, né? Você gastou muita energia, lá plantou, colheu, tem toda a cadeia de transporte, logística para chegar no varejo, para, por exemplo, se perder quilos e quilos de alimento. Por exemplo, lá na Escócia, é proibido o varejo desperdiçar alimento. E aí, por causa disso, por causa da sustentabilidade. Então, o que acontece? O varejo é obrigado a vender e ele paga multa se ele tiver o desperdício, ao ponto que você chega 5, 6 horas da tarde no supermercado e aquelas frutas que já estão no último dia, aquela bem madura que vai estragar, está 1 centavo, 2 centavos.
E chega até a ser uma lógica social também, porque aquelas pessoas que têm pouca condição financeira, elas vão no supermercado naquela hora para pegar a xepa, né? Mas isso faz com que o país seja mais sustentável, esteja melhor ali, e tudo veio da política pública. Então, assim, quando a política pública vem para regulamentar o mercado e dizer, olha, as práticas têm que mudar, aí as empresas, as indústrias, tudo começam a se remodelar, né? A gente, enquanto ser humano, não é fácil fazer mudanças, né? Vamos combinar que é toda uma mudança de comportamento, de consciência. E aí, quando a política pública vem para ajudar, ela alavanca essas mudanças e ela está totalmente ligada com aquele ponto da nossa consciência, né? Quanto mais consciente nós formos e pressionarmos para que quem nos representa crie essas políticas, mais a nossa realidade muda, né? Total, faz total sentido. Aí é mais uma proposição para a nossa carta. Essa política pública é muito boa. Vamos sugerir. Império, quer falar alguma coisa? Eu queria complementar a fala da amiga. É importante essa observação do descarte, né, da perda, né, do alimento. Em Rio Preto da Eva, que fica a 100 quilômetros de Manaus, há uma cooperativa lá do abacaxi. E há uma perda enorme. E o nosso abacaxi é o abacaxi mais doce do mundo. É o melhor do mundo. Pode andar em qualquer lugar, é o abacaxi do Rio Preto da Eva. E há um desperdício enorme porque não tem a logística. Como tirar essa produção do ramal. Então, falar de economia criativa é também falar de infraestrutura. É condenar esse produtor que está lá na ponta, não conseguir tirar a produção dele. Então, nós temos que refletir sobre a questão da infraestrutura, pressionar o poder executivo, que é o que executa esse investimento em ramais, para que eles consigam, de alguma forma, dar esse mecanismo de logística para que esse produtor consiga distribuir essa produção. Senão, vai acontecer esse desperdício de alimento. Perfeito, até porque quando a gente pensa na lógica de mercado, como é que vai haver competitividade com tanta dificuldade, né? Quando você falava da Bolsa, de toda essa história, de todo, vamos dizer, esse esforço, traz a reflexão. Não dá para comparar esse produto com o industrial, né? Com o que faz em larga escala, com o que tem uma logística né, que é diferente da daqui. Então, assim, trazer esse suporte de infraestrutura da economia criativa através de políticas públicas, né, e outros agentes é importantíssimo para que o produto tenha competitividade no mercado, mesmo ele não tendo escala, mas tendo um valor agregado e tendo o valor da sustentabilidade, né? Quem lembra, o abacaxi, há 2, 3 anos atrás, era R$5. Hoje o abacaxi está R$12. Então, acaba a inflação do produto também por conta de não ter a infraestrutura para que saia essa produção. Nós sentimos isso na ponta. Eu queria falar um pouquinho sobre um produto, até falando sobre a moda, né, e a arte, porque a moda está relacionada com a arte, né? Então, não deveria ser um produto de hiperprodução. A gente estava conversando sobre isso. É diferente do alimento, é diferente das outras indústrias, né? O produto de moda, ele não deveria ser essa larga escala. Como a gente estava falando, a gente vive um período de ebulição climática, não é nem mais crise, porque a crise já está instalada, estamos lascados nesse sentido, é fato, as previsões são cada vez piores. E aí a gente estava conversando, uma indústria que nasceu do fast fashion agora, terem indústrias de ultra fast fashion, no momento que a gente já está, não aguenta mais, o planeta não aguenta mais esse modelo operacional dentro da moda, né, nesse recorte da indústria da moda. E aí existe uma tecnologia que é desse bracelete, dos Marubo, lá do Vale do Javari. Eles estão fazendo esse bracelete, que antes era um conhecimento tradicional, feito com caramujo, com aroá, inclusive num contexto de ritualístico, né? Não era para ser comercializado. E hoje em dia é comercializado, mas há bastante discussão sobre isso. E eles
dessa mesma tecnologia eles fazem com o tucumã, que é um recurso natural, né? E agora eu não tenho dúvida se é descarte ou não. Mas eles estão utilizando agora um outro material, que é o plástico que entra nas aldeias. Então, essa peça, ela tem um conhecimento tradicional que alia ao serviço ambiental. Então, sempre que eu falo dessa peça, eu falo isso aqui, ainda tem o valor agregado de estar tirando um resíduo que era industrial, né, que tem muito essa questão da lógica, tipo, da própria indústria não ter responsabilidade pelo seu resíduo. E essas pessoas que fazem esse trabalho, que estão lá na ponta da cadeia, zero pagamento nesse sentido, né? Tinha uma amiga que pesquisava sobre a compensação, o pagamento por serviços ambientais, que é a questão das cooperativas de reciclagem, né? A gente tem uma peça que veio lá de Benjamin Constant, que é um brinco que elas fazem com a fibra do tucum, e a borda ela é com alumínio da latinha, que elas recortam e fazem. Aí é interessante, né, que a gente olha para aquilo com um olhar de desvalorização, muitas vezes, de olhar aquilo dali e não ver como beleza. E eu não sei se vocês já viram, mas tinha há um tempo bolsinhas feitas com o lacre da latinha. E aquilo dali, por muito tempo, foi, tipo, a gente encontrava nas feirinhas de rua, não tinha valor. E aí veio uma grande empresa do setor da moda, e isso virou uma tendência, as bolsas caríssimas, feitas com o lacre da latinha. Por quê? Investiu-se no tal do branding, na modelo, no editorial. Então, como que essa indústria da economia criativa, né, precisa trabalhar olhando para o que é resíduo, né? Ou dependendo do que a gente extrai da floresta como matéria-prima, ou o resíduo, que são as duas coisas que a gente tem na Yanxian. E aí dá o devido valor para aquilo. Então, é uma questão, como a gente falou desde o começo ali, de educação desse olhar. Educar o olhar para o que é belo, para o que tem valor agregado. E o valor agregado não é só o valor ambiental, mas também o valor social. É tipo, qual que é o recurso que está sendo gerado em toda essa cadeia, o pagamento justo por essa pessoa que está retirando um lixo que era talvez para bater lá na porta, vamos rastrear de quem que é o plástico que eles estão reutilizando nas pulseiras, vamos lá bater na portinha, vamos botar recurso aqui para a gente conseguir, seja maquinário, seja projetos educacionais, né? Enfim, eu me considero muito dentro desse papel de crítica também e de estar pensando nessas pontes, né? Seja olhando quem está fazendo, seja em contato com a própria indústria ali que não tem o cuidado com o seu próprio resíduo, e a gente vê que as pessoas estão fazendo coisas incríveis com aquele resíduo, né? Perfeito. E esse cuidado com o resíduo é a ideia da economia circular, né? Não é porque a indústria fez, colocou no mercado, jogou para o varejo que ela não tem mais responsabilidade. Não, ela tem que ir até o final do ciclo daquela embalagem, daquele resíduo, né? E já tem leis para isso, falta, vamos dizer assim, mais efetividade, mas todos nós pensarmos que o planeta não tem lixo. Então, às vezes, a gente encontra o discurso muito bonito, mas assim, quem é que está aí nas pautas, mas está fazendo a reciclagem em casa? Começa em casa, começa com cada um da gente. Quando eu cheguei aqui em Manaus, que estava na pandemia, 3 anos atrás, eu esperei mais ou menos 1 ano e meio para que um posto de coleta de reciclagem fosse colocado num supermercado próximo à minha casa. E eu estava dentro de um grupo de discussão que falava que a logística dessa coleta não estava se pagando. Então, a gente também tem que entender que, para reciclar, é mais um dever social do que uma forma da gente ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Porque tem muitas startups que batem nesse ponto da sustentabilidade e da reciclagem, só que a gente não pode esquecer o viés econômico. Eu digo, tá ótimo, sua startup, sua ideia está no começo, mas quem é que vai pagar por esse serviço? Quem é que vai pagar pela gasolina do caminhão ir lá buscar? Então, a gente, enquanto cidadão, sabendo desse desafio e tendo ali perto, né, como eu estou dizendo, no supermercado, se você parar para pensar, é uma atitude muito simples
muito pequena, você já vai ao supermercado, é igual o retornável, né, a garrafa de vidro, e que se você tornar isso um hábito, você já está ajudando muito a natureza, sabe? E a gente poderia ser também incentivado, né, que é o que os modelos de negócio tentam, né, te dar centavos de volta, te dar uns pontos, algumas coisas assim, para que a gente seja mais consciente. Mas a pessoa que vai processar aquele reciclado também é um modelo de negócio muito frágil, né? São toneladas de alumínio para poucos centavos de plástico, e a gente sabendo disso e também vendo como é possível aplicar em outros materiais, a gente valorizar, né? Porque a economia circular mostra que não tem lixo no planeta, né? A gente coloca uma coisa no lixo em casa, tem esse conceito de lixo, mas não tem uma lixeira no planeta, né? O planeta é de todos nós. Sim. E a gente pode esquecer também que essa questão, né, dos resíduos também é política pública, né? Então, eu entendo esse seu ponto, porque dói, né? Eu acho que essa questão de resíduos, principalmente no Amazonas, é uma questão muito complexa, né? Primeiro que a gente está no meio da Amazônia, a gente está consumindo plástico adoidado, não só isso, mas mesmo a questão dos orgânicos, né, de resíduos orgânicos, a gente consegue gerar muitas coisas, né? Então, por exemplo, você tem desde, sei lá, biodigestores, que você consegue gerar fertilizante, você mesmo, sei lá, com os resíduos cítricos, você consegue gerar enzima cítrica. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um desengordurante maravilhoso. Pectina, né? Da casca da laranja. Da casca da laranja, que você consegue fazer. Então, assim, tem várias práticas que eu acho que é importante, mas a gente não pode esquecer que é uma questão de política pública, né? Essa questão dos resíduos. Eu vejo, por exemplo, sei lá, se você pegar o Japão, que você consegue fazer separação de 26 tipos diferentes, que eu acho que essa é a cidade que é a mais criteriosa, e se você não separar, não coleta. Não adianta. Né? Então, assim, eu acho também que a gente também, como consumidor, a gente também tem que ter alguma consciência em relação a quem vai receber esse resíduo. Né? Então, da mesma forma que a gente precisa separar, né, o orgânico do plástico, dos outros resíduos recicláveis, também é importante a limpeza. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que, quando a gente começa a trabalhar, né, com o pessoal que faz a reciclagem, você vê que facilita muito o trabalho. Né? E isso é uma das coisas que a gente coloca na nossa rotina de, sei lá, eu não gosto de falar Tetra Pak, porque Tetra Pak tem uma questão bem complexa em termos de reciclagem, mas você também precisa lavar. Jogar uma água só, né? Joga uma água para também, por uma questão de saúde pública, né? Para não ficar, né, aquele resíduo dentro da embalagem. Como as pessoas podem evitar o greenwashing? Né? Eu queria que vocês explicassem um pouco esse termo em inglês, né? E como que as pessoas elas podem evitar cair, né, nessa fala que está acontecendo muito aí no mercado. Falando da moda, né, e até repetindo um pouco sobre os processos que eu venho fazendo na Yanxian, eu acho que é cobrar cada vez mais transparência de quem produz, então, ou de quem comercializa o produto, porque se a gente for ver, geralmente, os grandes varejistas da moda, inclusive... Hoje em dia, a gente já tem, pelo Instituto Fashion Revolution, o índice de transparência da moda. Então, a gente consegue ter esse estudo de empresas que estão cada vez mais preocupadas com essas questões, seja da sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, todos os ramos que a sustentabilidade envolve. Então, para as grandes, existem esses índices de transparência que o consumidor pode ir lá. Eu acho que precisa partir da gente, do indivíduo, não só esperar pelas políticas públicas, porque, afinal, isso é feito também por indivíduos. Então, e o mercado ele atende às demandas, né? Então, eu acredito muito nessas micro-revoluções, que, a partir do momento que a gente começa a ter informação, trocar essas informações com quem está do nosso lado, isso vai tomando uma força. Porque é meio que assim que a gente vai... o comportamento humano, ele vai muito nesse sentido de espelho, né? Tipo, eu vou fazer aquilo que o outro está fazendo e tal. Então, se a gente vê que hoje em dia as grandes empresas estão começando a investir em núcleos e pesquisa em desenvolvimento sustentável têxtil dentro das grandes varejistas, é porque ela foi demandada em algum lugar ali pelo consumidor. Ela começou a perder aquele consumidor. Eu falo por mim, que faz muito tempo que eu não sei o que é comprar
roupa em grandes lojas varejistas. Hoje em dia, o meu guarda-roupa é feito de moda circular. É a peça de uma amiga, é da minha mãe, isso daqui é de brechó, ou é da marca da minha amiga que ela me deu de presente. Tipo, é muito difícil eu comprar roupa nova, porque até tem pesquisa dizendo que a gente já tem roupa aí para 10 gerações. E a gente olha isso olhando para um shopping center que tem um monte de produto já aí que já está pronto. Então, tipo, a gente já tem muita coisa produzida. Mas sobre o greenwashing, e aí trazendo para o pequeno, que é o meu caso, é exatamente dando as informações. Então, eu não escondo os processos, eu não escondo quem é o artista que está fazendo isso. Eu podia, como fala, né, muitas pessoas chegam, é você que faz? Eu falo, não, eu faço muita coisa, menos a peça, porque já tem muita gente talentosa que faz e que precisa estar tendo esse protagonismo. Então, eu acho que começa dessa transparência, de um lugar mais humanizado das relações de produção e consumo, por mais que tenha o advento aí da tecnologia, que a gente, com um clique, a gente consegue comprar o que a gente quiser pela internet, eu acredito muito num movimento que é até um pouco reverso a isso. Mas que a gente observa, porque quando a gente vai comprar um produto, é muito comum a gente ir lá no Reclame Aqui, né, para ver, tipo, será que essa empresa realmente é confiável? Porque, pô, o dinheiro é uma coisa que você está ali ralando, é o seu tempo para você conseguir aquilo no seu trabalho, né? É o seu trabalho, é o seu tempo que você está investindo. Então, você não vai colocar esse dinheiro que é suado em qualquer coisa. Ou seguir mantendo impérios aí, que eu acho que essa é uma atenção que a gente precisa estar chamando, né? Então, quando a gente vê, tipo, esses big da moda aí fazendo essas propagandas de que agora uma coleção é sustentável, ou que, como a gente vê lá, que é feito com reaproveitamento de garrafa plástica, né? Só que a gente precisa dar um passo atrás para ver, cara, será que eu preciso realmente agora estar consumindo uma peça que, para transformar a garrafa plástica numa camiseta, é muita energia que se gasta? Será que já não tem uma camiseta pronta que eu posso estar comprando, sabe? Tipo, beleza, a gente não vai matar esses novos desenvolvimentos tecnológicos e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa puxar um pouquinho esse freio de mão, que, inclusive, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a produção e consumo responsáveis. Então, a gente responsabilizar quem está produzindo, né? Cobrar, através, sim, de políticas públicas, as grandes empresas, porque elas são maiores poluidoras, sem dúvida nenhuma, e gastam muita água, gastam muita energia para produzir os produtos, sem contar a pegada de carbono e tudo mais, mas também, como consumidores, estarmos cada vez mais atentos, termos essas trocas entre si, para a gente estar cada vez mais se informando e consumindo com mais qualidade. E isso são as trocas, né? A gente sabe, tipo, quando uma pessoa compra uma coisa, de onde que é isso? Onde que você comprou? Ou, né, as redes, assim, de dizer, onde que tem um brechó legal que eu possa estar comprando um produto bacana, selecionado, ou aquele, onde que está rolando o brechó da igreja, que geralmente é até mais em conta, mas a gente precisa ter mais paciência para garimpar as peças, né? E esse olhar criativo do que a gente pode estar usando e reutilizando dentro do nosso guarda-roupa, fazendo essa economia circular. Então, com relação ao greenwashing, né, essa lavagem verde, eu acho que estar voltando para o pequeno, voltando para essas feiras que tem de economia criativa na nossa cidade, olhando, vestindo a camisa do que a gente já tem, sabe? Tendo orgulho do que a gente já produz, do que a gente já faz. Eu acho que para ação imediata de quem vive aqui nessa terra, eu acho que é muito nesse sentido, assim, buscar o mais próximo, consumir o mais próximo possível do que a gente já tem aqui dentro do nosso território. Nenhuma empresa vai fazer um marketing negativo de si mesmo. Então, qualquer marketing de sustentabilidade de qualquer empresa deve ser questionado. Porque ninguém vai dizer, olha, minha empresa é ruim, eu uso muita água, eu desperdiço pigmento, eu jogo no esgoto. Ninguém vai. Então, partindo dessa premissa, busquem informações sobre as empresas de outras fontes, não dela mesma. Porque ela mesma vai sempre falar da parte boa, vamos dizer assim, ou daquela pequena ação que ela faça.
que possa parecer que ela faz muito mais, que essa é a questão do greenwashing, é você comunicar e dizer para o público que é super sustentável, quando na verdade não é. Então, para saber quem está falando a verdade e quem não está na sustentabilidade é um desafio, mas que procurando outras fontes, eu acho que pode ficar mais fácil da gente conseguir, né, dizer que o joio do trigo, né? Porque ninguém vai se autodeclarar não sustentável. Há muito acordos internacionais, sustentabilidade, mas a gente percebe que ainda há muito romantismo. Nós temos que ser mais pragmáticos, enxergar a coisa mais real. O Acordo de Paris, por exemplo, alguns países já saíram, outros estão entrando. O Brasil chegou a sair, quase sai, né? Lembra dessa? Então, nós temos que encarar de forma mais pragmática do que do romantismo. O terceiro setor é uma realidade, como a amiga falou, ela foi lá dentro da floresta, saber a realidade daquele ribeirinho, daquele indígena que estava pegando a matéria-prima. Então, o romantismo ainda está muito no terceiro setor. E nós precisamos ter um olhar mais pragmático. Com certeza. Bom, a gente recebeu aqui 2 perguntas do público. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer as 2, mas a primeira eu achei bem interessante, que a gente está falando também para os empreendedores criativos. E a primeira pergunta é: quais desafios específicos as indústrias criativas enfrentam ao tentar adotar práticas sustentáveis? E como superá-los? Vamos dar o exemplo do evento, né? Eu vou fazer um evento. O que eu posso trazer de sustentabilidade para aquele evento? Seja um copo, já fui para eventos que o copo, né, ele era diferenciado, seja o crachá, vou pedir para devolver. Inclusive, o show do Coldplay, que é um show que tem uma pulseirinha, eles passaram, não sei se vocês sabem, passaram alguns anos que as pessoas saíam do show e levavam a pulseirinha. E aí eu tenho essa pulseirinha em casa, mas quando eles passaram a perceber essa sustentabilidade, todo mundo deixa a pulseirinha e eles usam em outros shows. Então, veja, é um dispositivo para aquele momento e que, se todo mundo levar para casa, ele vai ter que repor todas aquelas pulseiras para um novo público ficar com a luzinha piscando. E eles perceberam que não era sustentável. E não, agora a gente fica com a pulseirinha, né, e usa nos próximos shows. Então, pensar nisso, num show, em qualquer serviço e produto, o que é que eu posso fazer para gerar menos lixo, para reciclar, para economizar energia, uma logística compartilhada, né, muitas vezes, e tem até eventos de sustentabilidade, né, que mostram, né, algumas pessoas estão indo de avião e outras estão indo de barco por causa da pegada do carbono. Então, assim, esses modelos de compartilhamento e de economia circular vale muito para quem trabalha com economia criativa, né? Se eu vou fazer um evento em algum lugar, será que dá para compartilhar o caminhão de levar os materiais? Será que dá para compartilhar um custo, uma logística com alguém, né? Como tem os aplicativos, né, que já trazem bastante compartilhamento hoje em dia, que ajuda muito a compartilhar a moradia, compartilhar veículo, não precisar comprar um ativo que você vai usar por pouco tempo, né? Se eu vou usar por pouco tempo, por que eu vou comprar aquilo, né? Tem os brechós para as roupas e é engraçado que também tem para um modelo de negócio para crianças, né? Porque perde a roupa muito rápido. E aí, por que ter que comprar tantas roupas para tantas crianças que estão se perdendo quando pode fazer um brechó e, enfim. Eu acho que é pensar um pouco assim em cada situação de cada negócio. Eu acredito também nessa troca de informações. Assim, a gente precisa usar a tecnologia, as redes sociais, todo esse acesso que a gente está tendo, né, que não era possível se a gente for ver. Pelo menos ainda na minha geração, eu não cresci nas redes sociais. Então, tipo, é recente. A gente tem muita ferramenta a nosso favor, que nos possibilita ir atrás de informações, fazer essas trocas de informações. Então, falando da indústria, que
tem o poder econômico a seu favor, né? E o poder tecnológico, os poderes em geral. Então, é quem mais tem que estar ainda capacitando seus profissionais, investindo em pesquisa e tecnologia, exatamente isso, vendo estudos comparados de como que é feito, não sei aonde, e trazendo isso para a nossa realidade. Eu acho que é o caminho da educação, seja dos maiores, dos que estão aí, tomadores de decisões dentro das grandes empresas, né, que tem coisas que já não dá mais para conceber tanto plástico nas empresas, assim, tipo, a gente já tem outras vias de fazer uma embalagem de papel que vai ser melhor biodegradável. Então, assim, a informação ela já existe, boas práticas já existem. Então, eu acho que é necessário que se tenha mais compromisso com isso, né? Não ficar ali só no discurso, ou a gente ficar fazendo rodadas de conversas e conversas, ficando sempre num lugar de fala, de diálogos, e não trazer de fato para a prática aquilo, que o discurso possa se transformar em prática, né? Então, eu acho que o desafio para as empresas, eu como uma pequena empreendedora, eu já venho passando, assim, que é o próprio gargalo, como você estava falando, da logística. Eu, para receber pouquíssimas peças, demorou quase 2 meses para eu conseguir, por conta da nossa seca, né? Essa questão da logística. Mas fato é que vem avião direto de Tabatinga para cá. Assim, pelo menos todo dia tem um voo, alguma coisa assim. Então, possibilidades existem, né? A gente só precisa reorganizar isso, sei lá, até com relação à malha aérea, pô. Eu um dia desse perdi um voo, tive que esperar quase uma semana para conseguir viajar. Então, quer dizer, existem as possibilidades, mas a gente precisa que as empresas comecem a se puxar mesmo para que viabilizem, né, e melhorem essas questões, enfim. Acho que é meio que por aí. Sim. De que maneira promover a educação e conscientização sobre questões ambientais na economia criativa para incentivar práticas mais sustentáveis? Que eu acho que é um pouco isso, né, que vocês estavam comentando. Eu acho que encontrar formas mais efetivas da gente mostrar, né, também para o consumidor, né, qual que é o valor que tem, né, na compra, ou sei lá, algo que ele adquiriu. Então, eu não sei, eu vejo que existe uma oportunidade em termos de informação, entendeu? Quando a gente agrega isso junto com um produto, para que a pessoa ela não compre só por comprar, né? Ela também receba, né, algum tipo de informação. Pode ser sobre o significado, sei lá, de uma pulseira, né, de algum povo tradicional, ou até mesmo de qual que é a cadeia produtiva. Eu não sei, eu acho que pode ir por aí também, mas não é só isso, né? Eu acredito muito na educação de base. Então, se a gente for ver, pelo menos na minha época, na minha educação infantil, a gente ainda não tinha esse apelo ambiental. Não existia isso, né, ainda na minha geração, quando criança. E a gente vê que hoje em dia já é diferente. Hoje em dia as crianças já estão sendo educadas para olhar para isso, né? Na época sei lá, vamos falar até no dia que se comemoram os povos indígenas, né? Estão havendo desconfigurações desses discursos até colonialistas, né? Da gente, colocava lá o papelzinho como o índio, né? Até esses termos vêm sendo desconstruídos. Então, a gente passa por desconstruções do processo educacional. E aí tem a ver desde a criança até o adulto, né? A gente também passar, como adultos, processos de desconstruções de valor, né? Do que eu de fato valorizo, de onde que eu compro. Então, a gente não achar que já está ali acabado o conhecimento. Muito pelo contrário, ele se reinventa dia após dia. Então, a gente são esses papéis. É o papel da educação, é o papel da informação, dessas trocas, e de eventos assim também, que reúne, olha, gente de lugares diferentes, e com certeza a gente sai daqui bem maiores e com mais bagagem, né, do que a gente chega. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que o papel da educação e da informação, desses meios que a gente encontra com facilidade, né, como as redes sociais, da gente estar divulgando as nossas iniciativas, enfim, cada vez mais aquecendo esse caldeirão de informações, né?
Eu vou complementar dizendo que a educação ali, vamos dizer, já no nível técnico ou universitário, precisa ter esse olhar frente a qualquer curso, qualquer formação, porque até o mercado já tem mostrado que os profissionais que tenham ideia, conceitos de ESG, de economia verde no seu currículo, não importa se é um escritório de advocacia, ele vai implementar ali, porque ele vai ter o olhar nos seus processos. Como é que a gente pode diminuir? Vamos diminuir aqui a quantidade de papel, de impressão, seja o que for, e ele vai ser um profissional diferente no mercado. Aí vem aquela conexão, né? O que está acontecendo no mercado e o nosso processo educacional, que ainda não está no par e passo, né? Não está junto, mas que precisa estar para atender às demandas do mercado e que qualquer graduação, qualquer curso passe a olhar para a sustentabilidade, porque há sempre uma conexão, não importa a atividade que a gente está exercendo, né, enquanto profissional, e a oportunidade, se houver esse olhar, né? E se houver também, como já foi dito aqui, a colaboração. Por quê? Porque a ciência do material pode ajudar a moda, né? Porque o engenheiro químico pode mudar o processo enfim, dentro da indústria, do medicamento, enfim. Aí vem do olhar para a sustentabilidade estar integrado com o exercício profissional da pessoa. Ela saber que não é só fazer o que ela foi fazer, mas fazer com sustentabilidade. Sim. Eu acho que esse ponto que você tocou, né, dessa integração entre os setores, ele é extremamente importante, nessa colaboração, né, como a Eligiane falou, essa cocriação, né, de habilidades, de conhecimentos técnicos, porque a gente precisa, como a gente está, né, na era da economia do conhecimento, né, eu acho que isso vai ser cada vez mais importante, da gente ter esse time multidisciplinar, olhando, né, por várias perspectivas diferentes, e falar, tá, e aí, aonde que a gente, né, aonde que é a intersecção dessa conversa que a gente está falando, e a gente conseguir, né, promover, né, práticas mais sustentáveis. Bom, gente, beleza. Eu acho que era isso que a gente tinha para hoje, né? Foi um painel extremamente rico, eu estou super feliz. Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem dar as considerações finais, fiquem à vontade, passar as redes sociais de vocês, falar um pouco sobre a CERT, dos projetos da CERT. Esse é o momento. Tá ótimo. Então, eu vou trazer também uma informação que a gente trabalha com sustentabilidade, com bioeconomia no programa Jornada Amazônia. A jornada foi desenhada para que haja uma continuidade no estímulo ao empreendedorismo na bioeconomia. Então, o primeiro programa é o Gênese, ele é o Despertar do Empreendedor, ele é um curso gratuito que você faz no seu tempo, né, no seu momento, e que ali vai trabalhar soft skills, né, habilidades de comportamento empreendedor e o conhecimento sobre essa bioeconomia, porque, como você falou que a educação é lá na base, se a gente quer ter mais inovação e startups utilizando os recursos de forma sustentável e valorizando a bioeconomia local, a gente percebeu que tinha que despertar lá no começo, porque falta, né? Então, esse é o primeiro passo, o Gênese. A gente tem o Sinapse Bio. O Sinapse Bio é aquele apoio para o empreendedor tirar a ideia do papel. Nós selecionamos agora, há pouco, 70 startups, ou seja, 70 ideias que se formalizaram, ou seja, se não tinha CNPJ, a partir de agora, na aprovação no programa, eles passam a ser uma empresa, e nós aportamos até R$70 mil, não reembolsável, para a pessoa tirar a ideia do papel e validar aquela ideia que tem total conexão com a economia, com o impacto social e com o bioma amazônico. A gente tem o Sinergia, que é para as startups que já estão no mercado, já estão oferecendo, mas que precisam de ajuda, de apoio, de network para chegar em indústrias, para chegar em investidores, para tracionar, para alavancar. Então, se vocês forem no Instagram da CERT, Fundação CERT, ou no Jornada Amazônia, vocês vão encontrar todas essas informações. A gente roda no norte inteiro, tá? Então, todos os estados do bioma do norte. Tá. E, se vocês quiserem conversar, ter uma ideia de negócio, ou quiserem também saber mais da plataforma digital da floresta, né, que é para estruturar as cadeias, com a rastreabilidade, com
o extrativista e as indústrias, enfim, vocês podem falar comigo. O meu Instagram é costa.marília. E eu estou super aberta para colaborar, se tiver algum projeto nesse tema, se vocês quiserem alguma colaboração, a gente está super aberta. Obrigada. Vamos ter muitas cocriações de projeto, Marília, muitas. Obrigado, viu? Bom, quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar falando que a gente pode fazer moda, a gente está fazendo moda, e temos total condições de sermos protagonistas nesse movimento, né? Agora, do dia 7 ao dia 9, nós estávamos no Brasil Eco Fashion Week, que é um dos maiores eventos de moda e sustentabilidade da América Latina, que estava acontecendo em São Paulo. Nós estávamos com uma peça sendo exposta na parte de pesquisa e tecnologia do IPT, um instituto de pesquisa que é conectado com a USP, sobre novos materiais. Então, a gente apresentou uma bolsa que ela é totalmente biodegradável. Ela é feita com a palha e a fibra do tucum, o pigmento natural com crajiru e as sementes de jarina e paxiúba nas ponteiras, né? Uma peça produzida por uma artesã do Alto Rio Negro, uma mestre, para mim, das manualidades, a dona Cecília Albuquerque. Ela é descendente italiana e piratapuia, os povos, né, do qual ela é descendente, e mostrar tudo isso, assim, o quanto a gente tem potencial, o quanto esse capital social, né, de conhecimento intelectual e material precisa ser divulgado, precisa ser valorizado. Então, a Yanxian está aí para isso. Eu não sou artesã, mas eu faço todo esse projeto, esse trabalho de pesquisa dos nossos conhecimentos tradicionais, sempre com muito cuidado, com essas pessoas, principalmente, né, que detêm esse conhecimento. Então, eu ainda sonho que a gente tenha isso como um patrimônio intelectual tombado, para que não nos roubem mais uma vez esses conhecimentos, não só as nossas matérias-primas, mas esses conhecimentos tradicionais. Essa é a minha grande batalha dentro da moda. Então, bater nessa tecla de que os conhecimentos precisam ser interdisciplinares, né? Então, eu vim dessa bagagem do direito, com essa bagagem da justiça social e ambiental, para dentro de um mercado que é tão hostil, que é o mercado da moda, né? Então, mas sigo aí falando sobre isso, levando para onde eu posso tudo isso que é produzido aqui dentro do nosso estado, tendo muito orgulho das nossas produções, muito orgulho de quem a gente é. Eu acho que começa por aí, né? É uma sustentabilidade cultural também, de identidade, né? Então, a gente está cada vez mais mergulhando mesmo dentro do nosso próprio território, buscando na fonte, que é aqui, as nossas vivências, né? Esse potencial criativo. E isso vai refletir na nossa capacidade de melhorar o nosso índice de desenvolvimento humano. É uma tristeza para mim quando eu vejo os nossos municípios ainda tão abissal a diferença, sabe? Como é que pode a gente ainda viver na maior bacia hidrográfica do mundo e ainda ter gente que tem dificuldade de ter água potável em casa, que é a realidade de vários parentes ticuna que vivem em Benjamin. Então, eu acho que é para isso que serve abrir mesmo as portas para que as pessoas tenham cada vez mais informações do que acontece dentro do nosso estado, do nosso território, e que a gente possa estar vestindo essa camisa, se preocupando cada vez mais com o que acontece aqui dentro, né? Então, para dizer que a Yanxian não é só uma marca de moda, né? Mas é que a gente veio mesmo para falar sobre processos, falar sobre pessoas, e de uma forma bonita, né? Eu não quero falar só sobre problemas, mas a gente também apresentar a beleza dos nossos conhecimentos e dos nossos materiais. Então, sigam, com Y, e Yanxian é um neologismo, e a Cia é da lenda da Vitória Régia, da deusa Lua. Anciã é de ancestralidade, justamente para beber nesses conhecimentos e trazer essas pessoas e esses materiais para o protagonismo. Então, é Yanxian do A Amazônia, nas redes sociais. Muito obrigada. Obrigado, você. Quero agradecer o convite da Valer. Foi uma honra estar compartilhando com vocês esse momento. O Instituto Amazônia Equatorial, o último projeto foi o projeto ProAmazon. Nós formamos 200 jovens e adultos para trabalhar com impressora 3D através do pó de arroz.
Então, essa tampa dessa garrafinha aqui é possível que a gente faça ela com pó de arroz. Então, biodegradável, sem impacto ambiental. Então, o Instituto Amazônia Equatorial leva essa questão ambiental muito a sério, através da capacitação de jovens e adultos. Obrigado. Legal. E se alguém quiser seguir vocês, conhecer mais um pouco do trabalho do Instituto Amazônia Equatorial, amazoniaequatorial.org.br e as redes sociais Instituto Amazônia Equatorial. Beleza. Obrigado, Império. Bom, gente, queria agradecer de novo a participação de todos vocês. Foi um painel incrível. Eu acho que estou muito satisfeito pelo que a gente escutou aqui. Com certeza vai gerar muitas proposições, a gente vai conseguir criar, né, aquela carta aberta que a gente estava comentando com vocês nos bastidores, para a gente poder endereçar, né, e conseguir cada vez mais contribuir com esse desenvolvimento, né, da economia criativa, né, de uma forma que seja sustentável, que seja bom para todos, né, e principalmente para o planeta. Amazônia Criativa, plante essa ideia.